Como você falou na retranqueira, imagina quando você é rotulado de doido, né? Que é o meu caso, né? Não é fácil, né? Não é fácil, realmente, as pessoas que querem levar para o lado negativo e que não sabem, né? Qual é a origem, por quê, né? Porque eu sempre costumava falar que o jogador de futebol ele era trabalhado até o pescoço. E a cabeça dele geralmente era deixada em segundo plano, né? Eu tive experiência de trabalhar com vários clubes, né, em várias maneiras, né, e várias relações com a psicologia do esporte. E a gente vê ainda um trabalho bom sendo desenvolvido, mas ainda um trabalho secundário, né? E muito culpa dos clubes, né? Pois o investimento ainda é baixo, né, nesses profissionais. Até por isso esses profissionais eles têm uma demanda grande de outros trabalhos, né? Eles não conseguem se dedicar full time, né? E aí a minha primeira discordância, né? Porque esse profissional hoje ele deve estar tão disponível como treinador, como preparador físico, como auxiliar técnico, né? Como coordenador técnico, né? Essa pessoa ela precisa estar integrada na comissão técnica. A gente tem o auxiliar para todas as valências, para valência física, para valência técnica, mas para valência mental, a gente tem um trabalho, mas um trabalho pouco desenvolvido, né? Pouco valorizado, poucas horas semanais, quando se tem, né, em algum clube. Então, é uma pretensão minha para a minha próxima comissão técnica ter esse profissional dentro, né, da comissão. Ele trabalhar e, como eu falei anteriormente, ele atuar no dia a dia, né? E não só um trabalho de terapêutico, um trabalho depois que o jogador está com problema, mas fazer realmente um treinamento mental, né? Trabalhar bem a mente dos jogadores, trabalhar esse ambiente, esse dia a dia, né? Esse caos, né, que é o futebol de alto nível, né? Hoje cada vez mais, né, com a dimensão que tomou a imprensa, as redes sociais, né? Hoje com o YouTube deu voz para muita gente, e aí a gente começa também, né, a ver que não tem esse comprometimento com a veracidade dos fatos, com a realidade dos fatos também, né? Muitas vezes há muitas informações contraditórias, né? Há muitas informações que elas não se confirmam 2, 3 dias depois ou um dia depois, mas não há essa cobrança em cima dessas pessoas que estão, né, realmente falando sobre o assunto, e isso está mexendo muito com os profissionais, né, porque é uma exposição muito grande. Recentemente a gente viu várias entrevistas, e a última é a do Cássio, né? Eu acho que ele foi muito assertivo. As pessoas, elas hoje, né, elas entram muito mais para desmistificar a imagem de uma pessoa ou prejudicar uma pessoa com críticas destrutivas do que críticas construtivas, e muitas vezes isso, né, hoje em dia chega em você, chega na tua família, chega nos teus filhos, né? Isso muitas vezes é bem complicado, né? Nós treinadores, as pessoas pouco falam, né? Porque assim como os jogadores e os treinadores, as pessoas acham, né, que nós somos assim, são super-heróis porque vivem super bem, são bem remunerados, vivem, né, viajando pelo Brasil, pelo mundo, nos melhores hotéis, né? Então todo mundo acha que a vida do treinador ou do atleta de alto nível são um mar de rosas, né? Mas na verdade ninguém repara muito o caminho que foi feito até se chegar, né, nesse nível, né, a construção que foi feita, né, tudo que se abriu mão, tudo que se dedicou para se poder chegar nesse nível, né? E como tu falou, a cultura do futebol brasileiro, principalmente em cima do treinador, né? Hoje nós estamos aí refém de 3 jogos, né? São três resultados ruins, 3 derrotas, o trabalho já é posto em xeque, né? Então tu tem que estar muito preparado, né, mentalmente para isso. Um dia tu é um herói, tu é um cara que é o melhor treinador do mundo, 2 dias depois tu é um cara que não presta, tu é um treinador que não tem visão, né, que está prejudicando o clube. O futebol é muito complexo, né, para tu responsabilizar somente o treinador, mas culturalmente é assim que funciona o nosso país, né? Então nós temos que estar muito bem preparados para
comandar um grupo, né? Ter segurança, ter firmeza, né? Ter liderança, e hoje em dia uma liderança, né, diferente, uma liderança por convencimento, não por imposição, e ao mesmo tempo conviver nessa corda bamba, né? A relação também, né, hoje com o treinador contratual, principalmente o treinador brasileiro, ela é muito mais frágil do que com o jogador, né? O jogador, hoje, depois que assina o contrato, é obrigação do cumprimento integral do contrato, o treinador não, né? O treinador, o rompimento, ele depende de uma multa, né, contratual, quando tem, né, principalmente para o treinador brasileiro, né? Alguns clubes já estão fazendo essa relação na CLT, então tu paga os encargos, né, trabalhistas, e acaba rompendo o contrato, né? Então, isso também implica que seja bem mais fácil, né? Que tu troque uma pessoa, que financeiramente também vai ser muito mais viável, do que tu faça uma série de mudanças, né, dentro do grupo, ou remanejamento de jogadores, alguma saída de jogadores. Hoje está muito mais difícil, né, para o treinador. Nós somos educados desde cedo, né, para valorizar o primeiro colocado, o segundo, principalmente no futebol, né? Ele é quase que o primeiro dos últimos, já nos esportes, né, olímpicos, aí, voltando a falar, né, e esses atletas, né, colocaram a importância de ter um apoio, um suporte, mas geralmente se tu ficar em quinto numa Olimpíada, em sétimo, em oitavo, classificou para uma final, tu já é muito valorizado, né, já é uma conquista, né. No futebol, se você não foi campeão, principalmente no alto nível, principalmente nos clubes grandes, né, e aí a gente está falando 1%, né, dos treinadores e 1% dos jogadores, se a gente for ver num contexto global aqui no Brasil. Então é uma cobrança realmente muito grande e a gente tem que estar preparado para isso e por isso também a gente, né, e aí eu volto a falar a importância, né, de ter na tua comissão e também essa pessoa trabalhar com o treinador, né, as suas aflições, as suas dúvidas, organizar também, né, quando você aborda o jogador, ele poder abordar junto contigo, ter uma opinião profissional mais atualizada ainda, né, do que o próprio treinador, ter esse conhecimento da psicologia do esporte, da psiquiatria, da neurociência também, que está cada vez mais dentro do futebol. Tem vários clubes que estão evoluindo muito nisso, o exemplo é o Palmeiras, que tem um investimento muito grande. O Mirassol agora está investindo, né, no anel do sono, onde tu controla toda a atividade, né, do jogador fora do campo, que é muito importante na questão de recuperação, né, de repouso. Então, o psicólogo ele pode ajudar muito também, né, nesse dia a dia, com o treinador e na abordagem com os atletas. Como você falou na retranqueira, imagina quando você é rotulado de doido, né, que é o meu caso, né? Não é fácil, né? Não é fácil, realmente, as pessoas que querem levar para o lado negativo e que não sabem, né, qual é a origem, porquê, né, da paixão por tudo que a gente construiu, né, por toda uma história de relação com as torcidas dos clubes que a gente trabalhou. Então, o doido geralmente é pejorativo, né? E é mais fácil, né, de você criticar, de você cancelar, de você rotular, né? Como retranqueiro, como vários rótulos, né? Eu vi agora recentemente o Carille no Santos, né? Ele foi campeão da Série B, ele foi vice-campeão paulista, ele foi campeão com 2 rodadas de antecedência, mas não tinha aceitação da torcida, a imprensa o tempo inteiro, os canais de YouTube, mas é retranqueiro porque não é a cara do Santos, né? Então acho que os rótulos eles estão aí para ser desfeitos também, não é fácil, mas é uma briga constante nossa dos treinadores, né? E de mostrar para o público brasileiro que tem ótimos treinadores aqui, né? Tem vários treinadores, né, que tem uma história linda, tem treinadores novos aí da nova geração com muito conteúdo, né, com metodologia de treinamento, com ciência também aplicada a treinamento, a metodologia. E o futebol brasileiro tem muito potencial ainda e a gente vai ter que desmistificar isso no campo mesmo, mostrando o trabalho, tá? Nós temos vários aí agora, né, na Série A. Tem muitos treinadores estrangeiros, mas nós estamos de novo ganhando espaço. Treinadores jovens como o Léo Condé, né, o Seabra, né, o Carpini, né, que já estão na Série A aí fazendo bons trabalhos. Então, vamos lá, vamos buscar o nosso espaço novamente e tirar esse rótulo, né, que o treinador brasileiro
tem pouco conhecimento e estuda pouco e não conhece o jogo, né, como, taticamente. Então é isso que nós vamos mostrar e vamos trabalhar para mostrar isso. Eu vou te dar um exemplo prático meu, né? Quando eu treinei o Santos em 22, né, nas 5 primeiras rodadas, os 15 pontos disputados, nós já tínhamos 8, né? Que era mais de 50%, né? E nas 6 primeiras rodadas, que é como está hoje o campeonato, né? Nós tínhamos 9 pontos em 18 disputados, 50%. Hoje o Santos tem 4 pontos disputados, menos da metade. E eu, como tinha vindo de uma Série B, estava treinando esporte, o treinador de Série B não presta, né? Não tem conteúdo, e o time jogando bem, mostrando conteúdo, né? Brigando por uma vaga na pré-Libertadores, estava em 8º, 9º, 10º, com muitos jogadores jovens. E, cara, foi muito difícil, entende? A aceitação, foi muito difícil a compreensão do trabalho, a leitura do trabalho. Era muito mais o rótulo mesmo, não dá, não presta. E hoje eu vejo o treinador Angelo fazendo 4 pontos, sendo cotados em outros clubes e falando muito bem do trabalho. Então, nós, treinadores brasileiros, estamos sofrendo um pouco com isso. É duro, como tu falou, mas vamos responder com trabalho, com estudo, né? Eu vejo vários treinadores aí falando, se expressando e mostrando conteúdo. E a nossa arma é o campo, né? Nós temos essa arma, né? Toda quarta, todo domingo é difícil, porque, né, nós somos avaliados 2 vezes por semana e é o céu e o inferno muito próximo, né? O amor e o ódio muito próximo. Então, como a gente falou anteriormente, tu tem que te preparar muito para isso, saber viver nessa montanha-russa emocional, de análise, saber filtrar o que é bom, né? O que é positivo, saber também não dar bola para aquilo que tu vê que realmente não acrescenta nada, e tem outros interesses que também acontecem muito no futebol. Mas nós, treinadores, é mostrar trabalho através do campo e da organização das nossas equipes, né? Eu achei muito legal, né? Eu conheço o Tite pessoalmente, né? Eu sou padrinho eu sou padrinho do filho do Kleber Xavier, que foi muito tempo auxiliar dele. Então, a partir do Kleber, eu tive uma boa relação com o Tite. Faz muito tempo que a gente não se fala, né? Já trocamos até material, né, sobre literatura do futebol. E achei muito legal, porque aquilo que eu te falei anteriormente, as pessoas acham, né, que o treinador, que o jogador de alto nível, né, que é o Tite, né, que teve nos maiores clubes do futebol brasileiro, na seleção brasileira, por 2 Copas do Mundo, as pessoas muitas vezes veem como um cara inatingível, inabalável, que não tem problemas, né? Vem quase como um super-herói sem capa, né? E na verdade não é, né? Na verdade, são pessoas que têm as suas aflições, que têm seus medos, né? Têm suas dificuldades, têm as suas ansiedades, né? E por mais dinheiro que tenha, por mais experiente, por mais bem-sucedido, não está livre, né, de ser acometido por isso. Eu entendo bem o Tite, eu já tive uma situação bem parecida, num convite também que eu tive de uma pessoa bem importante, de um clube bem importante também, mas no momento que eu não estava seguro, eu não estava motivado, vamos dizer assim, né? E eu passei a noite inteira em claro, vomitei bastante, e foi uma tomada de decisão bem difícil, eu acabei não indo, né? E foi bem difícil também os dias depois dessa decisão, né? Porque, na verdade, nós somos apaixonados por aquilo que a gente faz, né? E nós amamos, né, estar no campo, conviver com pessoas, melhorar a performance das pessoas, montar todo o processo de montagem do time, a convivência, né, no dia a dia, não só com os jogadores, mas com profissionais, massagista, roupeiro, supervisor, gerente, te cria uma vida totalmente diferente, né? E hoje em dia, com tudo que a gente falou já, com todo esse crescimento de críticas e de exposição, essa paixão, muitas vezes, ela está difícil de ser conciliada com a realidade do dia a dia, né? O Danilo, capitão da seleção e hoje zagueiro do Flamengo, deu uma entrevista que eu achei muito interessante também, onde ele falou que essa paixão, essa identificação com a camisa, essa entrega está muito difícil de ser conciliada com o futebol business, o futebol negócio, né? E isso é uma coisa que me marcou muito, né? Porque por mais negócio que seja, por mais dinheiro que role, isso tem que ser a consequência, né? A causa tem que ser o que realmente, né, nos trouxe, né, para o futebol, que é a paixão, é o amor, é gostar de estar ali, é se sentir bem, né, fazendo aquilo que
que ama, né? Se sentir bem no ambiente, estar feliz de estar ali representando o clube, de estar crescendo como profissional, como homem, como pai de família, ter admiração, né, da tua família, da tua esposa, das tuas filhas, dos teus pais. E isso não está fácil, né? Porque a exposição é muito grande. Imagina a cabeça do Tite, né? Ele teve 2 Copas na cabeça dele, as pessoas todas criticaram muito porque não foi finalista, né? Porque parou nas quartas de final. Ele teve recentemente no Flamengo também, né? Que é a maior exposição do Brasil, junto com o Corinthians, onde ele teve muito sucesso no Corinthians. No Flamengo ele não teve, né? Ele não conseguiu aquilo que ele queria, né? A cabeça dele, né, deve ter ficado assim bem difícil, né? Equilibrar tudo isso, né? A exposição, a cobrança, né? Então acho que isso afetou muito ele. Eu achei muito interessante ele falar isso, ele expor isso, né? Poderia muito bem dizer, não vou, quero ficar descansando, dar uma outra desculpa, mas ele colocou bem qual era a situação. Muitas pessoas, como tu falou, né, não respeitam, ainda há muito preconceito, né, nesse assunto, e essa é uma grande verdade.